Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, na verdade, até provavelmente gastarei menos tempo porque eu já estou atrasada, já devia estar a fazer outra audição noutra comissão. Tenho os serviços partilhados do Ministério da Saúde à minha espera, salve seja. Eu acho que é incontornável começar esta audição por o tema do dia de hoje, esta decisão difícil que está em cima da mesa sobre fechar ou não fechar, total ou parcialmente, as escolas. A reunião do Infarmed, sem grande surpresa por aquilo que já se tinha percebido antes da opinião dos vários especialistas, não foi conclusiva. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou que vai reunir com diretores e com representantes das associações de pais para tentar recolher mais informação, mas a decisão será eminentemente uma decisão política. Enfim, como aqui foi dito pelo Sr. Deputado Filho Silva, isto não acontece muitas vezes, mas no caso assim é, concordo inteiramente, é para isso que o Governo aqui está, é para tomar as decisões nas circunstâncias e na informação disponível para essa melhor decisão. E, portanto, pessoalmente, embora o Presidente do CDS também tenha afirmado à saída do Infarmed que compreenderia que fosse necessário e que se inclinaria para acompanhar um encerramento parcial das escolas se fosse essa a decisão, pessoalmente também acompanharei essa decisão, que sei que é do desagrado geral. A última coisa que se quer é voltar a tirar as crianças das escolas, seja qual for a faixa etária de que estamos a falar, todas elas têm colaterais diferentes e todos eles indesejáveis. Em todo o caso, parece-me que para manter as escolas abertas, total ou parcialmente, e aqui já foi falado várias vezes, era muito importante que fosse aplicada a Estratégia Nacional de Rastreio, que foi identificada pela DGS em novembro e que, de facto, ao dia de hoje, tanto nas escolas como, de resto, também nos lares, não teve propriamente o ensejo que se esperava à data. Os senhores diretores têm-se queixado disso reiteradamente. Diz o senhor Ministro da Educação que é uma decisão da Direção-Geral de Saúde. Eu compreendo que é uma decisão regulada pela Direção-Geral de Saúde, mas em bom rigor até já foi, não é? A Direção-Geral de Saúde já disse que faz sentido, e em que circunstâncias é que faz sentido aplicar uma estratégia de testes, designadamente os testes de antigênio, que são particularmente mais baratos e aplicáveis a testes em massa. Portanto, o que eu lhe pergunto é, está o Sr. Ministro da Educação, entre hoje e amanhã, no espaço em que o Conselho de Ministros tem que decidir, disponível para pôr essa condição, ou seja, faz sentido, e isso é uma decisão política, faz sentido abrir as escolas se ao mesmo tempo for aplicado um teste de rastreio nas condições que a DGS entender. Inverto um bocadinho a precedência da decisão, não é tanto, não sei se me faço entender claramente, acho que está no espaço da ação da tutela interpor esta condição e, portanto, pergunto-lhe se está nessa disposição. Por outro lado, nos mesmos termos, para fechar as escolas, para manter as escolas parcialmente abertas ou para fechar as escolas parcialmente, voltamos a um problema, que foi o problema que levou ao anúncio em 9 de abril do ano passado, o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, muito entusiasmado, a dizer que aconteça o que acontecer, em setembro vamos ter um computador para cada criança, exatamente para prevenir a situação em que era preciso mandar os alunos para casa. Ora bem, azar dos azares, mesmo azar dos azares, cá estamos nós provavelmente a ter que mandar outra vez alunos para casa e não há os computadores prometidos. Há 100 mil da Ação Social Escolar já entregues, há hoje anunciar 335 mil para entrega no segundo período, mas se o Sr. Ministro tiver que decidir que o secundário ou o terceiro ciclo vão para casa, não pode garantir que esses alunos terão as condições que foram prometidas em 9 de abril para poderem ter o ensino à distância. E, portanto, é um problema que eu acho que tem que ser assumido politicamente e mitigado. E pergunto-lhe que medidas tem para o mitigar. Ainda neste contexto, ainda que não haja evidência para provar nem que as escolas são um foco de contágio, nem que não são, esse é o tema, não é? Estamos aqui num impasse. Sabemos que, de alguma maneira, nas escolas há contágios, ou há alunos e professores infectados, independentemente se foi lá ou não o ponto de origem. Acontece isso. E a questão é, as nossas escolas, designadamente as escolas públicas, não estão transversalmente preparadas, ou melhor dizendo, se calhar vale a pena por isto como pergunta, estarão as nossas escolas públicas transversalmente preparadas para o sistema híbrido, ou seja, ao final de um período já conseguimos já deveríamos conseguir poder responder à pergunta se parte das turmas tiver que ir para casa ou alunos ou conjuntos de alunos tiverem que ir para casa, estão todas as escolas igualmente preparadas para as atender,
porque aquilo que nos chega é que não, é que há uma grande assimetria na capacidade de responder, não à parte binária, não é? Ou estão todos em casa ou estão todos na escola, mas ao meio termo. E isto pergunto-lhe também que trabalho é que está a ser feito, porque isto vai-se adensar. Se parte das escolas continuar aberta, é provável que haja um adensar destas questões. Uma outra questão que eu acho que ainda não foi aqui abordada, e estou quase a acabar, tem que ver com o acesso ao ensino superior. O grupo parlamentar do PSD já passou por aqui, na altura o Sr. Ministro não tinha tempo para responder, falando no desenho dos exames de secundário, nono ano e secundário, no final deste ano letivo. Sabemos, em nota dada pelo IAV, que iam ser corrigidas a forma como as perguntas optativas estavam incluídas nos exames para exatamente cautelar aquilo que se entendeu que tinha sido mal conduzido no ano passado. Mas, para além disso, continua a ser preciso saber quais é que são as regras este ano. As regras de acesso ao ensino superior vão ser iguais aos do ano letivo passado ou ao sistema previamente vigente antes da pandemia? Isto é importante para os alunos saberem com o que é que contam, e eu pergunto se isto ainda não está decidido, quando estará e quando é que as pessoas podem, os alunos podem saber como organizar e como planear os seus esforços para o acesso ao ensino superior. Finalmente, eu gostaria muito de ir ao Estado da Educação, ficará para uma próxima vez. Sobre o concurso adicional que também já aqui foi anunciado, já tinha sido comunicado que em janeiro seria lançado este concurso adicional. Eu até achei graça, o Sr. Ministro na altura, segundo as notícias, terá dito um avanço sem precedentes. Eu achei graça porque sim, está aqui, vale o que vale, eu li nas notícias, já sei que não se pode acreditar em tudo, mas está cá citado. E eu achei graça porque é um concurso que está atrasado desde agosto, por isso para avanço sem precedentes... Já me vai responder, Sr. Ministro, já me vai responder. Este concurso foi anunciado em agosto como um adicional e que agora vai ser lançado em janeiro, e eu gostava de saber, já agora, como estamos a 12 de janeiro e para 31 não faltam assim tantos dias, quando? O Sr. Ministro falou em 14 milhões de euros e eu percebo e é verdade o que diz, o bolo como um todo aumenta, é verdade. Mas o problema é que o concurso que foi lançado antes do verão criou grandes discriminações e estes 14 milhões de euros não vão corrigir essas discriminações. Embora o bolo aumente, a distribuição não é equitativa. Portanto, eu gostava de saber se, primeiro, quando é que é lançado e, segundo, o que é que se prevê para a frente da aprendizagem de um concurso que manifestamente não correu bem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Para responder no mesmo tempo, nos 7 minutos, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, ou quem entender. Alguns dos seus secretários de Estado. Tenham bondade de 7 minutos, então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente a esta questão do ensino artístico, dizer que faz sentido, ou fez sentido para nós, lançar este concurso adicional. Não é a lei que nos diz que nós temos que lançar este concurso adicional. Por isso, nós não estamos obrigados a nada. Nós dissemos que o faríamos e assim o estamos a fazer. Eu posso lhe dizer outra vez aquilo que já lhe tinha dito, Sra. Deputada, será em janeiro. E é isso que cumpriremos. Relativamente ao processo, este é um processo competitivo, como todos estes concursos. E ao ser um processo competitivo, obviamente faz com que umas escolas tenham mais condições do que outras escolas e não me obrigo aqui a falar do Kramer contra Kramer, das escolas e da forma como as escolas lidaram com esta questão em particular. Agora, a senhora deputada conhece bem todo o processo do ensino artístico especializado desde 2015 e eu diria, Sra. Deputada, com todo o respeito que lhe tenho, que tenha alguma audácia e algum arrojo de falar aqui neste momento em concreto de gestão do ensino artístico especializado, depois do que aconteceu em 2015, num concurso que foi liderado por um governo onde o CDS-PP tinha um papel muito substancial e muito substantivo, e vamos ficar por aí, porque o importante é agora lançar-se este novo concurso. Relativamente às questões que colocou, acho que caiu aí no equívoco, relativamente aos contágios ou a possibilidade de surtos em escolas. Obviamente que nunca ninguém disse, nem os especialistas, nem os menos especialistas, mas eu tenho seguido, até com alguma cientificidade que tenho da minha vida e também pelas funções que tenho, toda a questão relativamente aos contágios. Não estamos imunes de contágios em ambiente escolar, mas não são um sítio privilegiado. Os peritos, agora, quando disseram, não falaram do facto das escolas, inclusivamente nos anos mais avançados, serem especial lugar ou foco de contágio. O que os peritos disseram era que, ao diminuirmos o número de
pessoas que iam à escola, diminuíamos a circulação em toda a sociedade. No fundo, o encerramento de escolas é um efeito colateral daquilo que nós queremos, como todos, fechar a sociedade e confinar. E no absurdo, nós sabemos, se cada um de nós se puser dentro de uma cave ou dentro de um sótão absolutamente fechado e lacrado, de certeza absoluta que aí não temos nenhum tipo de transmissão. Agora é preciso também dizer, aquilo que nós pretendemos é que exista uma diminuição real dos contactos não essenciais. E, no meu entendimento, os contactos que existem em ambiente escolar são contactos essenciais, porque na balança daquilo que nós estamos a falar, o processo de ensino-aprendizagem, as questões da saúde mental, as questões da socialização, as questões da aprendizagem são absolutamente essenciais e é nesse sentido que é importante nós podermos falar aqui destas questões em concreto e, nesse sentido, obviamente que vai ser uma decisão política, mas nenhum dos peritos, o que os peritos disseram, não vou dizer que é uma verdade de lá para Alice, mas é algo que todos entendemos, até aqueles que não conseguem fazer um gráfico simples, linear ou não linear, que é, a partir do momento que nós nos confinarmos todos, e inclusivamente se confinarmos as nossas escolas, aumentamos probabilisticamente a probabilidade de aumentarmos a velocidade em que voltamos ao ponto de partida onde estávamos, por exemplo, no mês de agosto ou mesmo antes da pandemia. Agora, o que nós sabemos é que na política se tomam algumas opções e todos entendemos, e a senhora deputada falava-nos aqui do entendimento da existência de desigualdades na nossa sociedade. Essa foi a opção que nos levou, por exemplo, a tomarmos como prioridade a distribuição de computadores ao ensino secundário, na ação social escolar e também ao ensino básico, onde os alunos do escalão A, nomeadamente em muitas zonas do país, já têm também os computadores. E se me fala da existência de não condições infraestruturais, tecnológicas, em muitas escolas, acontece nas escolas públicas, acontecerá também em escolas privadas, acontece um pouco por todo o sistema educativo e por isso temos trabalhado para que efetivamente possamos, neste processo de digitalização das escolas, chegar com cada vez mais computadores às nossas escolas. Nós temos efetivamente comprados e contratualizados estes 335 computadores para chegarem efetivamente neste segundo período, obviamente que o mercado funciona. Agora, a senhora deputada diz que é preciso precavermos na eventualidade de irmos para casa. Isso acontece todos os dias, porque nós infelizmente temos turmas, alunos individuais, turmas, grupos de alunos, até escolas inteiras a ir para casa. E no espírito do que foram as nossas orientações, estavam salvaguardadas todas essas dificuldades, porque infelizmente nós sabíamos que aqui chegaríamos. Podia não ser para todo o sistema educativo, do público, do privado, mas que alguém iria para casa ao longo deste trabalho. E por isso é que foi privilegiado desde o princípio que as crianças mais jovens e as crianças com maiores dificuldades seriam as que teriam o privilégio, de certa forma, de não ir para casa. E, nesse sentido, se bem se recorda, foi também priorizado que todos os alunos que não têm acompanhamento, que todos os alunos que estão sinalizados pela CPCJ, todos os alunos da ação social escolar com dificuldades de conectividade, ou mesmo todo e qualquer aluno que seja entendido que não tem possibilidades de contactar com os seus professores, deve preferencialmente ir para a escola. E o que me pergunta é o seguinte, mas então, como é que nós, num momento de confinamento total, fazemos com que esses alunos em concretos vão para a escola, porque a escola é um lugar perigoso. A escola só é um lugar perigoso na visão da possibilidade e da existência de contacto se tiverem lá pessoas. Se tiverem lá só eles, não é? Se numa escola para 1.500 alunos só estiverem 10 ou 15 alunos, necessariamente não é perigoso. Da mesma forma que os filhos dos trabalhadores essenciais estiveram com muito baixo nível de perigosidade, entendo eu, durante o tempo do primeiro confinamento, ao contrário dos seus colegas que puderam estar em casa com a sua família, e esses, por fazerem parte dos grupos essenciais, as forças de segurança, o pessoal da saúde, tiveram que estar na escola. E as escolas não foram perigosas por isso mesmo, porque nesse momento em concreto só eles lá estavam. Tendo nós capacidade infraestrutural para seguir estes alunos, tendo nós professores que podem estar na escola, também temos um conjunto de medidas que, de certa forma, fazem com que, primeiro, priorizemos em todo e qualquer movimento de afastamento das crianças e dos jovens das nossas escolas, primeiro pelos alunos mais velhos, com maior grau de autonomia, e, por outro lado,
sempre preservando os alunos de grupos específicos, que estão muito bem sinalizados na resolução do Conselho de Ministros, que teve esta atenção, teve este cuidado, aliás, depois de um diálogo muito aturado com os especialistas de educação, das questões de educação inclusiva, obviamente com os serviços do Ministério da Educação, com os diretores, com todos aqueles que se pronunciaram na altura, para termos efetivamente uma resposta. À parte dos computadores, à parte de toda a questão tecnológica, à parte de podermos chegar através da digitalização das escolas, reforçamos também este ano, como sabe, também o estudo em casa no ensino secundário, com um conjunto muito massivo de blocos pedagógicos temáticos. Houve quem dissesse agora e vociferasse, mas porquê? Porque basicamente as audiências e o share da RTP Memória até o 9º ano são relativamente baixas, mas felizmente vamos ficar com um legado para muitos anos e vamos ficar acima de tudo com um legado aqui para o que der e vier, e muitas das crianças que estão em casa estão a poder utilizar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.